realmente o Senhor pode estar falando aos nossos corações essa noite. Então, quando a irmã Rosângela fez o convite, eu aceitei com muita alegria e também com muita responsabilidade, né? Porque é uma honra falar em nome da IMCM, mas também é uma grande responsabilidade. E nesse tempo nós estamos orando e perguntando ao Senhor, né, e pedindo a direção de Deus. Eu quero convidar a amada igreja. Vamos ler mais uma vez o texto que já foi lido, mas que é um texto que vale a pena a gente ler novamente, que é 1 Coríntios 6, 19 e 20. Vamos ler mais uma vez. Esse tema está muito sugestivo, um tema muito bonito. Parabéns. Isso mesmo, somos templo. Vamos ler então em 1 Coríntios 6, 19 e 20. Ou não sabeis que o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus? Não sois de vós mesmos. Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Que texto maravilhoso, né? Que tema, né, criativo. Somos templo. Eu fiquei meditando quando a irmã me deu esse tema, e aí Deus falou no meu coração: somos templo para fazer a diferença. Nós somos templo do Espírito Santo. Mas não só para nós nos alegrarmos, para nós nos sentirmos a presença do Senhor, mas para fazermos a diferença aonde o Senhor tem nos colocado. E esse mês é um mês, né, como a irmã Rosângela já destacou aqui, é um mês muito importante que nós estamos enfatizando, né, o Outubro Rosa. Importância, né, de a gente estar a prevenção, né, do câncer de mama. Então é um mês muito especial. Não só na escola, Secretaria de Saúde, todos os lugares, nos ônibus, a gente tem um cartaz, uma campanha internacional que visa realmente a prevenção dessa doença, que a gente possa estar, como a irmã Rosa já falou, se prevenindo, se conscientizando, não só a gente, mas também aquelas pessoas que estão ao nosso redor. Prevenir é um ato de amor a você, ao seu corpo, né? E a todos aqueles que você ama. Vista essa causa, participe dessa luta contra o câncer de mama. A sua vida, ela é valiosa. Cuide do seu corpo e do seu bem-estar. Faça o autoexame. Então, como eu falei, esse Outubro Rosa é um movimento não só nacional, mas internacional. Porque é uma conscientização para controlar, né, para que não tenha mais casos, para que haja, né, para que a gente possa ver a cura realmente dessa doença. E esse movimento ele começou lá em 1990. E hoje, né, no nosso país, nós podemos perceber, infelizmente, mais de 73 mil casos de câncer de mama. Por isso, essa alerta. Por isso, mulheres, vamos nos cuidar. Vamos procurar fazer, né, os nossos exames, estar em dia, cuidando com excelência do que Deus nos deu. Não só cuidar, mas cuidar com todo zelo, com todo carinho, porque foi o Senhor que nos deu. Cuidando não só do nosso corpo, né, da nossa mente, do nosso espírito. Nosso corpo fazendo aqueles exames rotineiros. Nossa mente procurando sempre, né, estudar, fazer um curso, estar sempre, né, com a nossa mente ativa, procurando uma boa alimentação, né, do nosso corpo, estar sempre procurando estar sempre em dia, né, com a nossa saúde, a nutrição, e também procurar sempre um esporte, né, quem pode fazer uma academia, né? Mas se não pode fazer academia, pode fazer uma caminhada, né? Com o pastor Christian. Eles estão fazendo, eles fazem umas corridas, né? Eu só caminho. Mas é importante a gente estar procurando esse equilíbrio. Corpo, mente
mente e espírito. Sempre em sintonia, procurando pesquisar, sempre buscando mais informações para estar cada dia melhor com a nossa saúde. Ame-se, cuide-se. Eu quero perguntar para as mulheres, qual foi a última vez que a irmã foi ao ginecologista, que foi ao cardiologista, ao clínico geral? Como estão os seus exames? E o preventivo está em dia? Eu posso falar porque os meus estão em dias. Então que a gente possa estar realmente se cuidando. Porque é real. Essa doença é real e a gente precisa, como igreja de Cristo, dar um bom exemplo. Primeiramente, estar buscando ser exemplo, ser modelo para as nossas irmãs e também para a nossa família, onde nós estamos inseridos. Mulheres cristãs, sejamos templo do Espírito Santo para fazermos a diferença nesse mundo. Sermos templo. Nossa, eu pensei assim, gente, mas é muito difícil, esse tema está muito... Mas eu vou explicar para os irmãos. Ser mulher no tempo de hoje é um desafio. Porque nós somos, vamos falar um pouquinho de nós. Somos virtuosas, não faço só coisas boas não, tá, irmãos? Somos virtuosas, somos guerreiras, trabalhamos muito, somos muito sensíveis, frágeis, não sei se é mais, mas eu choro à toa, não aguento muito peso. E somos mães, Mães, às vezes você ser mãe é sim, é uma dádiva, não é, Carol? É um presente de Deus. Mas tem uns que não recebem essa bênção. Mas às vezes são mães espirituais. Que é melhor ainda, Sabem cativar, sabem cuidar, sabem discipular. Então somos nós, mulheres. Somos muito acolhedores. Às vezes brigamos, às vezes para defender um filho, viramos assim leoas, não é isso? Fala de mim, mas não fala do meu filho. E a gente briga mesmo. Mas nós também somos amigas. Gostamos de ouvir, dar um ombro. Somos versáteis, fazemos 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Estou mentindo? Eu sou assim, eu ligo a panela, boto feijão no fogo, aí vou lá ligar a máquina, boto a roupa para bater, aí depois boto o Paulinho para fazer o dever de casa e ligo para a esposa, olha, tem uma lista aqui de compra, passa no mercado. Nossa, é só eu que sou assim? É verdade, a gente faz 4, 5 coisas ao mesmo tempo. Então Deus nos deu essa capacidade, é uma dádiva, ser mulher é uma bênção. Infelizmente que muitas estão querendo ser homem, estão querendo ser feministas, não estão querendo ser femininas. Mas nós valorizamos que Deus nos fez mulher. Nós vamos então ser mulher cristã, para esse tempo, que é um desafio para nós. Mas nós seremos com certeza vitoriosos, porque o Senhor é que está em nós, porque nós somos templo do Espírito Santo. Templo, quando nós entendemos templo, morada de Deus, mordomos, isso aqui não nos pertence, irmãos. Isso foi emprestado, nós precisamos cuidar, zelar com excelência. Como eu preguei na última vídeo, como um vaso na mão do oleiro. Nós somos apenas um vaso. Somos um instrumento para a glória de Deus. Fazer a diferença. O que significa fazer a diferença? A gente fala comumente sempre essa palavra, esse termo. Temos que fazer a diferença. Precisamos florescer. Frutificar. Andar na contramão do mundo. As mulheres estão se vestindo de um jeito, mas a mulher cristã está se vestindo de outro. Nós não podemos nos igualar. Nós não podemos nos igualar ao falar das mulheres. Esses dias eu entrei no hortifruti e a mulher estava cantando louvor. Eu falei, que bom, que bênção, que cristã. Daqui a pouquinho uma pessoa falou, ela soltou 10 palavrões. Eu falei, meu Senhor, então a gente não pode se igualar.
Da mesma boca que fala o louvor, não pode falar palavras torpes, né? Então, assim, a gente precisa andar na contramão do mundo. Não podemos, né? Muitas das vezes a gente quer acompanhar a moda, mas nem toda moda a gente pode acompanhar, né, irmãos? Então, fazer a diferença é refletir no mundo o brilho do Espírito Santo. Que todos nós temos, todos nós fomos salvos, né? E conhecendo o Senhor Jesus, nós temos o brilho do Espírito Santo. Ele precisa a cada dia refletir nesse mundo, na vida das pessoas que estão ao nosso lado. E quando eu estava pensando nesse tema, ser tempo para fazer a diferença, eu pensei numa mulher. Lembra? Mulher que fez a diferença. E Débora, lá em Juízes, Juízes 4:4 diz assim: Débora, profetiza, mulher de Lapidote, julgava Israel neste tempo. Então nós podemos, eu queria destacar, refletir em poucas palavras sobre a vida de Débora. Débora foi uma mulher equilibrada, porque ela foi chamada para ser profetisa, mas ela também foi esposa, e ela foi juíza. Que mulher! Então que a gente possa aprender com Débora. Além de profetisa, juíza, e todo Israel subia até um monte para pedir a ela orientação. Era uma mulher comprometida com Deus, que durante muito tempo o povo de Israel vinha sendo humilhado por Jabim, rei de Canaã, mas após 20 anos de sofrimento, por desobediências, os israelitas clamaram ao Senhor e Deus atendeu. E dessa vez, Deus levantou uma mulher. Então despertou em Débora, porque ela se tornou uma grande mediadora, conselheira. Obrigado, irmão. E aí nós podemos aprender com Débora. Deus levanta uma mulher conselheira para transmitir a Baraque a mensagem de vitória. E aí nós podemos ver em Débora uma mulher que fez a diferença. Para aquele tempo de crise, aquele tempo difícil, irmãos, vamos pensar assim, hoje nós mulheres passamos às vezes por preconceito por sermos mulheres, quanto mais naquela época. Sendo que hoje, hoje nós temos mais liberdade, temos mais possibilidade de falar, de estudar, de trabalhar. Olha quantos avanços hoje a mulher tem, nos dias atuais. Mas naquela época não era assim. A mulher tinha toda uma limitação, mas mesmo assim Deus levanta a Débora para mostrar que Ele usa quem Ele quer. E Ele usa pessoas que se colocam à sua disposição, homem ou mulher. Ele deseja pessoas que estejam disponíveis. E Débora, ela fez toda a diferença para aquela época, para aquele lugar, para aquele momento de crise que aquele povo estava passando, que já vinha 20 anos sofrendo por causa da desobediência. Débora tinha muitas qualidades, mas só vou destacar essa, que ela era uma mulher visionária. Ela via além, ela tinha foco, ela via não as circunstâncias em si, o momento que estavam vivendo, mas ela via além. O Senhor deseja que você faça também a diferença. O Senhor quer te usar no lugar onde você está, na sua família. É lá que o Senhor vai te dar a visão do que Ele quer fazer na sua vida e na vida dos seus familiares, no seu trabalho. Nós podemos perceber ali
em Débora uma mulher de visão espiritual e de grande significado para o povo de Deus, chamada para liderar, chamada para planejar, dirigir e delegar. Naquela época era algo assim sobrenatural de Deus mesmo. Aquela mulher se tornar uma grande profetisa, juíza e também esposa. Com certeza, para equilibrar tudo, não foi fácil, porque ela não era uma super mulher, ela era uma mulher como nós, com limitações, com dificuldades. Será que você nessa noite está disposta a fazer a vontade de Deus? Pois Débora, ela se colocou à disposição de Deus. E quando uma mulher se torna um instrumento de Deus, ela faz toda a diferença. Seja qual for a situação que você está vivendo hoje. Não importa a situação, mas faça a diferença, porque é sobre Ele. É Deus que vai estar te capacitando, te abençoando, porque você é templo do Espírito Santo. Ele habita em você. E Deus, Ele usa homens e mulheres que se colocam à disposição para ser usados por Ele, para realizar a sua obra. Em segundo lugar, Débora fez a diferença, porque ela era encorajadora, ela era sábia, ela era inteligente. E muitas mulheres se julgam às vezes o quê? Incapazes e medrosas. Sabe que, como eu falei, de muitas qualidades, mas eu esqueci que às vezes a gente se sente incapaz. E eu, essa semana, passei por uma experiência, eu e o pastor Cristo, da minha cunhada me ligou, e ela estava muito aflita, muito nervosa, com um problema dentro da sua casa, comunicando. Então ela falava, ficou uma hora falando, e ela ficou assim, me pedindo ajuda, e falando, e eu fiquei assim, sem saber o que falar. Já percebeu? Alguém te pediu uma ajuda, e você, meu Deus, e agora, o que eu vou falar para ela? E ela no telefone contando, e um absurdo, que você tem que vir aqui, que você tem que falar com o seu irmão, e por que aconteceu isso? Nós, uma crise no lar, uma crise conjugal. E eu fiquei, Senhor, o que eu vou falar? E aí eu chamei o pastor e falei assim, vamos orar por ela. E eu falei algumas coisas para ela, mas assim, na hora eu falei, Senhor, me dá a palavra de sabedoria. Enquanto ela falava o tempo todo, e realmente eu tive aquela experiência, nós tivemos aquela experiência de poder aconselhar a minha cunhada e estar orando também pelo meu irmão, para que Deus possa trazer a ele a salvação também, a libertação e a cura, Deus possa estar dando solução também ali no seu casamento. E aí nós nos voltamos para Débora. Débora era uma mulher determinada nos seus propósitos e não se deixou levar pelos seus obstáculos. Irmão, nós temos fraquezas, limitações. Débora também teve, mas mesmo assim ela foi determinada. Ela tinha propósito, ela realmente queria ser usada por Deus. Ela estava disponível para fazer a obra do Senhor. Não deixe que as barreiras, que as dificuldades te impeçam de fazer a vontade de Deus, de fazer a diferença. Baraque entrou na galeria dos heróis da fé, lá em Hebreus 11:32, porque Débora mandou chamar e disse: o Senhor, Deus de Israel, está lhe dando uma ordem, lá em Gênesis 4:6, a respeito do seu enfrentamento contra Cícera, um dos comandantes do exército de Jabim, rei de Canaã, mas para ele era muito difícil enfrentar Cícera e os seus numerosos inimigos. Baraque estava necessitando apenas de uma orientação, de uma palavra de encorajamento. E Débora foi um instrumento de Deus. É isso que o Senhor quer falar para você nessa noite. Ele quer que você seja um instrumento dele, para encorajar, para incentivar pessoas que estão passando por algum momento difícil, como a minha cunhada,
me procurou, me ligou para me pedir ajuda. Muitos também vão te procurar. E você precisa estar disponível ao Senhor, porque você é templo do Espírito Santo. E o Senhor vai te usar, Ele vai te capacitar. Não tenha medo, não fique, não se sinta incapaz, mas saiba que você é um instrumento para trazer a paz para muitos lares. E no outro dia, quando eu liguei para ela, eu falei, como é que estão as coisas? Ah, não, tá mais tranquilo. Ah, glória a Deus. Então, quer dizer, Deus operou, Deus está operando a vida do meu irmão. Então, irmãos, quando nós nos colocamos à disposição do Senhor, Ele opera maravilhas. E foi exatamente isso que Débora experimentou. Ela foi instrumento de Deus. Deus quer usar você para encorajar, para incentivar outros também. Seja comprometida, seja comprometido com Deus para fazer a sua obra. E eu já estou terminando, tá, irmãos? Já vamos concluir, porque nós somos templo de Deus para fazer a diferença nesse mundo. Né? Nós sabemos que Débora foi vitoriosa, porque ela confiava em Deus. Mas o tempo de Débora passou. Débora pôde experimentar, ela foi muito sábia, muito inteligente, porque ela experimentou aquele tempo, ela vivenciou intensivamente aquele tempo de forma intensiva, ela valorizou aquele tempo. E ela não se humilhou. Ela fez com excelência. Ela foi uma excelente profetisa, uma excelente juíza, uma excelente esposa. Mas agora o tempo de Débora passou. Agora o tempo é nosso. Agora o tempo é nosso. Agora Deus está nos dando essa oportunidade. Para a Cláudia, para a Rosângela, né? E eu vou pedir a ajuda das Déboras que estão aqui, né? E eu vou terminar essa mensagem. Eu ia começar com a dinâmica, mas eu achei melhor terminar com a dinâmica. Então eu vou pedir às irmãs voluntárias, né, que estão agora passou Débora, agora são as irmãs. São com as irmãs. 9 voluntários vão vir aqui à frente. Bom, ajuda das universitárias. Podem vir aqui à frente, porque eu não vou terminar esse sermão sozinha. Aí eu estou precisando de ajuda. Vou precisar da força das irmãs. Só 9. Enquanto elas estão se aproximando, né? As duas. 8. Pastor Cristian, 9. Já? O pastor Cristian vai estar entregando. E a gente vai fazer uma forma dinâmica. Tá? Eu vou até pedir para entregar o microfone para elas, para elas vão participar. E vão estar passando. E elas estão recebendo uma flor. Porque esse tempo é o tempo da Adriana, da Mari, da Rosângela, da Carol, da irmã, da Janaína, da Dani, da Vanessa, da Tatiana, da Heloísa, da Gláucia, da Vera, né, de todas nós que estamos aqui. Esse é o tempo que Deus está nos dando. Vamos valorizar esse tempo. E aí vou deixar que elas falem. Elas vão falar o que está escrito na sua forma. O texto está lá em Efésios 4, versículo 2, que fala da paciência. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. 1 João 4, 7, 8 fala sobre amor. Amados, amemos-nos uns aos outros, porque o amor é de Deus, e qualquer que ama é nascido de Deus, e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Fala sobre paz. É uma coisa assim que eu tenho vivenciado muito na minha vida. Paz que vem de Deus, que excede todo entendimento. E lá em João 14, 27 diz:
Deixo a paz a vocês, a minha paz dou a vocês. Não a dou como o mundo a dá. Não se perturbe o seu coração, nem tenham medo, porque o Senhor é conosco. Amém. Colossenses 3,12 fala sobre benignidade. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de coração compassivo, de benignidade, humildade, mansidão e longanimidade. O meu fala sobre a bondade. Efésios 4, 32. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou em Cristo. Domínio próprio. Provérbios 16, versículo 32. É melhor ter paciência do que ser herói de guerra. O que domina o seu espírito é melhor do que o que conquista uma cidade. Eu vou falar sobre mansidão. Salmos 23, 6. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. O meu sobre fidelidade. Provérbios 3, 4. Não abandone a lealdade e a fidelidade. Guarde-as sempre bem gravadas no coração. Se você fizer isso, agradará tanto a Deus como aos seres humanos. Alegria, João 15:11. Tenho-vos dito isso para que a minha alegria permaneça em vós e a vossa alegria seja completa. Amém. Podem sentar, podem ficar com as flores, são de vocês. Eu queria trazer para todos. Mas essa dinâmica fala exatamente de um fruto do Espírito. E nós precisamos estar como o templo do Espírito. Precisamos estar buscando o fruto do Espírito Santo. É tudo isso que foi falado aqui. Né? E aí vamos florescer. Porque para que a gente possa ter fruto, nós precisamos florescer. Por isso que as irmãs receberam essas flores, porque na verdade são 9 partes do fruto. E aí eu botei aqui fora de ordem propositalmente. Porque há um tempo que vamos amar, há um tempo que vamos ministrar paz, há um tempo que vamos ministrar alegria, há um tempo que vamos estar ministrando da bondade, da paciência, porque somos templo do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus habita em nós. E precisamos buscar esse fruto, frutificar em todo o tempo. Foi exatamente isso que Débora pôde fazer naquele tempo. E agora o Senhor está nos dando essa oportunidade. Que possamos fazer com excelência. Porque o Senhor tem te levantado nesse tempo. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo Deus do ontem e de hoje. Assim como Ele operou, assim como Ele usou Débora, Ele quer usar você também. Amém, irmãos? E o fruto do Espírito, ele revela aquilo que nós somos. É a nossa identidade, é o nosso caráter. Porque nós temos a mente de Cristo. E o Senhor tem nos chamado nessa noite a termos uma vida de relacionamento, de intimidade. Para que a gente possa transbordar a sua presença. Para que a gente possa ser cheio do Espírito Santo. É necessário para que a gente possa fazer a diferença. Total dependência do Senhor. E aquilo que nós não conseguimos fazer, nós vamos entregar para Ele. E Ele vai fazer no tempo dele. É aquilo que nós perdemos o controle, Ele tem o controle. E Ele vai agir, porque Ele é Deus. Ele está dentro de nós. E aquilo que não nos cabe fazer, mas aquilo que está ao nosso alcance, nós vamos fazer. Vamos fazer a diferença, porque nós somos templo do Espírito Santo. Tempo para fazer a diferença no tempo que vivemos hoje, um tempo difícil. A crise não foi só naquela época do povo de Israel, de tanta desobediência. Nós vivemos também um tempo de crise, na política, na economia, famílias em crise, filhos em crise. Nós precisamos fazer a diferença na nossa casa. Que o Senhor venha nos despertar, eu e você, para que o Senhor possa nos usar nesse tempo. Porque não existe, apesar de existe crise aqui na terra, mas no céu não existe crise. Porque as bênçãos do Senhor estão
prontas para serem derramadas pela minha vida, pela sua vida. E que Ele é um Deus presente, é um Deus que está perto, que quer estar nos usando conforme a sua vontade e seu querer. Eu agradeço essa oportunidade, em nome de Jesus.